Olá! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu quero abordar com vocês um tema, diria, um tanto quanto necessário a gente ter esse olhar e compreender e desmistificar algumas crenças que nós temos, que é sobre prevenção ao abuso sexual infantil. Não sei se vocês têm percebido, mas ultimamente o que mais nós temos visto são notícias de crianças, adolescentes que sofreram abusos, né? E as famílias acabam ficando numa discussão de como devo agir, o que essa criança tem que fazer, se ela tem que denunciar, se não tem, qual é a maneira que vocês, papais, podem conseguir proteger os seus pequenos. Por isso, então, eu pensei e refleti muito sobre o quanto é importante a gente trazer esse tema de uma maneira simples, onde vocês pudessem compreender e trazer para os seus pequenos. Bom, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é: educação sexual infantil não é falar sobre sexo, não é tirar a inocência da criança. Se vocês for pesquisar aqui no meu canal do YouTube, vocês vão ver alguns vídeos que eu já falei sobre, mas este aqui eu quero trazer mais voltado à prevenção no intuito que essa prevenção precisa acontecer em casa e nas escolas. E aí eu vou explicar para vocês por que precisa acontecer nesses dois ambientes. Em casa, porque a criança desde pequenininha, quando ela tá ali criando o seu primeiro aninho, segundo aninho de vida, ali, você papai, você mamãe, tem a responsabilidade de educar essa criança para ela conhecer o corpinho dela. Como assim, Larissa? Sim, explicar que aqui é a sua parte íntima, que aqui é um lugar onde só você pode tocar, que é onde você faz xixi, que é onde você faz cocô. Trazer para ela também o nome de cada parte íntima, não trazer só como pepeca, mas trazer como vagina, para que ela entenda. Porque o abusador, ele não vai falar, deixa eu pegar na sua pepeca, deixa eu fazer um negócio na sua florzinha. Não, eles utilizam palavras que é do cunho que a criança não compreende. Por isso, é tão importante nós, adultos, trazer isso para as crianças. Mas eu entendo também um outro ponto, que as famílias têm dificuldade, tem muito tabu em trazer sobre isso. Primeiro, porque você não foi ensinado, porque você não teve diálogo na sua casa, então para você é muito difícil pensar fora da caixinha. Mas eu queria te dizer que se você começar a pensar fora da caixinha, você vai estar ajudando o seu filho. Você vai estar prevenindo esses acontecimentos tão drásticos, que faz tantos estragos na vida dessas crianças, se você educar ele da forma correta, de como é a maneira certa para prevenir essa criança. Um outro ponto que é importante a gente trazer também é da importância da gente explicar para a criança, através de cada fase. Então, uma criança muito pequena, você vai explicando, e aí você pode trazer para ela de maneira lúdica, que eu sempre indico, ou você pegar uma boneca que tem uma parte genital ali, a mostra, que a gente já viu muito. Na minha época de criança, tinha um bebê que tinha parte genital. E você pode mostrar a diferença entre um menino e uma menina, para que a criança entenda e não que ela descubra isso sozinha. Ou você pode também utilizar livrinhos, né? Esse livrinho é um livrinho muito bacana, que a gente pode ensinar as crianças aí de uma maneira lúdica sobre o próprio corpo, sobre como ela pode agir, sobre os toques do sim e do não, que são os lugares onde as pessoas podem tocar, e a gente ensina também sobre a responsabilidade, né? Então, essas são algumas das maneiras que vocês podem utilizar. Com a boneca, você pode ir explicando. Essa daqui é a cabecinha da criança, que é igual à sua. Esses aqui são os seus olhos. A gente já não faz isso com as crianças quando elas são pequenininhas? Então, aqui a gente vai fazendo uma parte global, total desse corpinho. E aí a gente vai explicando e trazendo. Larissa, mas e se minha filha falar pra mim, mãe, mas você tá tocando na minha parte íntima, como que eu devo agir?
de maneira simples. Filha, desculpa, a mamãe só estava tentando te limpar. Ou, eu posso te limpar? Sabe aquela coisa de você ensinar para a criança delimitar o seu corpo, as suas regras, como deve agir? É isso que a gente precisa ensinar aos nossos pequenos. E isso a gente precisa fazer em casa. É com vocês, papais. Vocês precisam fazer isso com o filho de vocês. De uma maneira simples, clara. E se caso vocês ainda assim tiver muitas dúvidas sobre como agir, procure um profissional que te dê uma orientação parental. Um profissional da psicologia, um profissional da pedagogia, né? Um educador que tenha consentimento de como é lidar em relação a isso, para que vocês possam então trazer de uma maneira bem clara, mas também de uma maneira super acessível à idade daquela criança. E aí, eu trago aqui para vocês um pouquinho o gancho sobre o porquê é importante acontecer essa prevenção nas escolas. Sabe por quê? Pensa aqui comigo. 90% dos casos de abusos acontecem com pessoas próximas, do seio familiar, pessoas que têm vínculo com essa criança, pessoas que vê essa criança com muita constância. Então, a escola tem um papel primordial, porque se essa criança está sofrendo abuso por um padrasto, por um pai, por uma tia, por um cuidador, aonde ela vai contar isso? Nas escolas. E sabe como é que essa criança conta nessa escola? Através da aula de educação sexual. Volto a dizer, educação sexual não é falar sobre sexo, é falar sobre limites. E é nessa aula que essa criança talvez vai colocar aquele ponto de interrogação na cabeça e pensar: nossa, o tio fulano fez isso. E muitas vezes, quando os professores trazem esse assunto dentro das escolas, pasmem. Mas sabe o que acontece? Muito caso de abuso é sinalizado. Muitas crianças chegam até esses educadores e contam. Por isso, gente, é tão importante as escolas terem esse acesso, ensinar, falar sobre. E um ponto também importante a trazer aqui para vocês é que quando a gente vai entrando para a adolescência, nós, adultos, precisamos trazer com muita clareza para esse adolescente de como vai ser a vida dele de agora em diante. Quais são as mudanças no corpo que ele vai ter? Qual é a forma que ele vai se relacionar? Ensinar para ele sobre o que é preservativo, o que é cuidado, como que é iniciar uma vida sexual. Aqui sim, com um adolescente que já tem uma idade, é bacana ser falado sobre sexo. Não ensinar sobre sexo, mas falar sobre abertamente. Então, acho que a minha intenção com esse vídeo é trazer um alerta para vocês de como muitas vezes nós somos educados para manter o abuso infantil, o abuso sexual infantil ativo. Porque a gente se cala, silencia. Quantas pessoas sofrem abusos e não denunciam? Sim, gente, a gente precisa denunciar. Mesmo se for um tio, se for um avô, se for um parente próximo, precisa denunciar. Essa pessoa que cometeu um abuso com seu filho, com a sua filha, o teu filho e a tua filha não foi o primeiro caso na relação dessa pessoa, não. Essa pessoa já faz isso há muito tempo. Então a gente precisa denunciar. Faz parte. E é denunciando que a gente quebra esse ciclo de ficar quieto, de não fazer nada. Tá bom? Bom, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar me mandando aqui nos comentários. Não esqueçam de ativar as notificações, de se inscrever no meu canal. E será um prazer poder sempre trazer aqui para vocês conteúdos desse porte. Um beijo e até a próxima!